Queridos irmãos e irmãs, interrompemos um pouco a nossa caminhada quaresmal, cedendo lugar hoje à liturgia para celebrarmos a solenidade da anunciação do anjo a Maria, aquela que fora escolhida por Deus. Veja que ao longo da história da salvação, Deus se fez precisar de nós. Deus, da sua infinita bondade, majestade e grandeza, né? É próprio de um Deus não precisar de nada nem de ninguém. São as criaturas que precisam do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não precisa de ninguém. Deus se basta a si mesmo, é o único que nós não. Mas mesmo assim, mesmo sendo Deus, Senhor de tudo e de todos, Ele se fez precisar. Permitiu que as pessoas participassem também do plano da salvação. Assim aconteceu com tantos profetas, santos e santas, né? E também não foi diferente com Maria. Veja que ela não se escolheu. Ela não disse aqui, eu gostaria de ser, escolha a mim, porque eu sou a mais pura e a mais santa de todas as mulheres aqui da vila. Não, muito pelo contrário. Foi o anjo quem a escolheu. Tanto é que no diálogo, né, o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, aquela que vai ser, que fora escolhida por Deus, segundo o desígnio de Deus, foste escolhida para ser a mãe do Salvador. E diz o texto até que ela ficou perplexa, né? Imagina, mas que jeito, como? Mãe, se eu não conheço a Virgem, né? Prometida em casamento a José. Como que isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Pensava que aquilo que talvez que iria acontecer fosse obra humana, mas não, é obra de Deus. Se é obra de Deus, aquilo que a liturgia, o santo diz, quando Deus nos chama, Ele vai também nos dar as ferramentas, vai nos capacitar. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho capacidade para fazer determinada coisa, né? Deus não chama só os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando Ele nos chama para uma missão, Ele nos dá as ferramentas, os meios para nós podermos realizar aquilo que Ele quer que nós realizamos. Somos apenas meros instrumentos na mão de Deus, é Ele quem vai nos conduzir. Assim como Nossa Senhora foi um instrumento de salvação nas mãos de Deus. Nós poderíamos perguntar o que mais ela poderia nos ensinar da sua humildade, que é a grandeza de Nossa Senhora. Veja, às vezes nós, no mundo, para você ser grande, famoso, importante, você tem que fazer um monte de coisa, né? Nossa Senhora não, ela foi grande porque ela foi humilde. A grandeza dela é o contrário. A escrava serva do Senhor. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. Porque ela apenas ouviu e obedeceu. Mesmo num primeiro momento, e não seria diferente, porque é uma criatura, ficou talvez assustada, né? Com a notícia, foste escolhida entre tantas mulheres, Deus te escolheu para ser a mãe. Darás à luz a um filho, e será santo, será grande, seu reino não terá fim. No final do diálogo, Maria, após ouvir tudo isso, apenas ela diz isso aqui, isso que pode também nos ensinar a nós. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos ao Senhor que toda a nossa vida possa ser uma resposta, que cada um de nós, com Maria, possamos também dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva.
no mundo em que tenta nos afastar cada vez mais de Deus, semeando intriga, fofoca, mentira, porque é assim que o demônio, o inimigo trabalha, né? Dividindo. Um reino dividido não é de Deus, é típico dos reinos, daquilo que do humano, a divisão, a intriga, o afastamento, o fechamento, todas essas características são típicas do ser humano. Por isso que Jesus mesmo falou, um reino dividido não pode ir para frente, né? Se o reino está dividido entre si, não é sinal do reino de Deus, é sinal do reino dos homens. É próprio, é típico, está no DNA daquilo que é humano, é a divisão. Porque ali está o pecado enraizado. As coisas de Deus são diferentes. Então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, não segundo a minha vontade, os meus desejos, os meus caprichos. Não, é o contrário. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Porque a vontade de Deus, o desígnio de Deus, quando for acolhido por nós, é o melhor para a nossa vida. E ao dizer o seu sim, ao aceitar, realizar na vida dela aquilo que Deus, ela se torna grande aos olhos de Deus, porque se fez pequena, porque se fez humilde, porque acolheu com amor o plano de Deus, mesmo não entendendo, até ela diz, mas como, de que jeito isso vai acontecer? Ficou perplexa, confusa, mas se retirou em silêncio, escutou o que o anjo disse e disse, eis aqui a serva do Senhor. Vamos guardar essa frase aqui, né? Eis aqui a serva, eis aqui o servo, e aí cada um coloque o seu nome. Senhor, faça-se em mim, realize na minha vida o teu querer e a tua vontade. Porque o querer de Deus, a vontade de Deus é o melhor para todos nós. Quando nós nos colocamos nessa dinâmica de nos colocar, nos ofertar, nos apresentar diante de Deus e oferecer a Ele a nossa vida e dizer, Senhor, olha, faça-se em mim a tua vontade, pode ter certeza que a nossa vida vai mudar, porque Deus só quer o melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor.